Olá para todo mundo, sejam super bem-vindas aqui ao meu canal, ao Aline e os Livros, e hoje a gente vai continuar com a história do Homem dos Ratos, um desses 5 grandes casos clínicos do Freud. Já temos o vídeo 1 aqui no canal, em que eu conto para vocês o início do caso, como Freud recebeu o paciente e as primeiras considerações que ele faz sobre esse livro que ele está escrevendo. Essa aqui é a nossa leitura do mês de maio, porque é o mês em que a gente comemora o nascimento do Freud, no ano de 1856. E por isso então, no meu vídeo sobre 12 livros em um ano, ou um ano em 12 livros, ele tá lá na nossa programação, um dos livros do Freud, e eu escolhi ler esse aqui, O Homem dos Ratos, porque foi o primeiro caso clínico, na verdade acho que foi o primeiro texto que eu li do Freud na minha vida. Eu devia ter 14, 15 anos mais ou menos, e eu fiquei muito encantada com o setting analítico do Freud, com as perguntas que ele fazia, com os conceitos que ele explicava. Eu não tinha tanto alcance assim para entender certos aspectos que mais tarde eu vinha entender à medida que eu fui lendo Freud, à medida que eu fui lendo outros autores, que eu fui estudando um pouquinho de alemão, que eu fui melhorando meu francês. Então, com o tempo, a minha leitura e as leituras que eu fiz do Homem dos Ratos para a faculdade, para o mestrado, até na minha tese de doutorado, eu usei um pouco a história do Homem dos Ratos. Então, eu tô voltando a esse texto e é um texto exemplar. No vídeo 1, eu deixei vocês com a tentativa do Freud de, então, buscar a etiologia, ou seja, os fatores que causaram a neurose obsessiva do paciente, não na vida daquele momento, a vida que ele estava relatando, mas sim na vida infantil, nas experiências que ele teve, nas fantasias sexuais, nessas pequenas incursões sobre o domínio da sexualidade, da vida e da morte que as crianças começam a fazer muito pequenas, cada uma na particularidade da sua vida, do seu país, mas tendo ali aqueles elementos em comum, uma pulsão epistemofílica, um desejo enorme de saber. Se você quer que eu fale mais sobre essa questão de pulsão epistemofílica, ou alguma outra questão, deixa aqui embaixo suas perguntas, seus comentários, eu vou tentar responder na medida do possível, na medida do meu conhecimento e na medida do tempo que eu tenho para fazer pesquisas. O Freud, então, na segunda sessão, pergunta ao paciente: mas o que realmente te trouxe aqui? Qual foi o acontecimento que fez com que você achasse que precisava de um médico, que você precisava vir até mim? E é então que começa a grande história, o grande mito da vida do Homem dos Ratos. E aqui é uma parte muito longa, muito interessante, mas que tem muitos detalhes. E eu vou tentar então tornar esses detalhes um pouco mais didáticos. Quero dizer, vou colocar algumas expressões aqui na tela. Vamos ver como é que a gente vai trazer essas ideias aqui para nossa discussão, para nossa leitura. O Homem dos Ratos vai contar então que naquele ano, no início de 1907, vamos lembrar que o Homem dos Ratos começa a se atender com Freud no final de 1907. Então, no início do ano, ele tinha ido participar de manobras militares. São exercícios militares em que os oficiais da ativa e os oficiais da reserva, eles se reúnem, se encontram, têm exercícios. E o Homem dos Ratos quis provar ali para todo mundo. Vamos lembrar que ele estava aposentado. Ele não pôde seguir a carreira no exército por conta da doença que inviabilizava qualquer deslocamento dele, qualquer concentração em determinadas tarefas. Então ele estava nessa equipe de oficiais da reserva, mas ele quis, de certo modo, mostrar serviço. Ele quis provar que ele era capaz de aguentar grandes exercícios e também capaz de se lembrar de tudo que ele aprendeu durante a época que ele estava na ativa, durante a época que ele era um oficial. Durante essas manobras, aconteceu uma coisa muito desagradável. Ele perdeu os óculos. Aqui a palavra em alemão para óculos é Zwicker, que significa também beliscar, pinçar. O verbo tem esse significado de beliscar, pinçar, mas também é um óculos, uma espécie de pince-nez, de luneta.
esses óculos aqui que estão em questão, que eram muito usados na época, as pessoas usavam no bolso para ler alguma coisa mais precisamente, para enxergar alguma coisa que precisava de mais acuidade. Então ele perdeu esse pince-nez, esses óculos, e ele diz ao Freud que era fácil achar, procurar, mas ele não quis atrasar o deslocamento do grupo que estava fazendo esses exercícios, essas manobras. Então ele fez o seguinte, ele mandou um telegrama pro óptico dele, pro oculista de Viena, e pediu para que ele enviasse um outro óculos. Então ele continuou as manobras, continuou se deslocando, e no deslocamento para um outro lugar, ele se sentou entre dois oficiais. Um deles era uma espécie de capitão que era conhecido pelo seu gosto pela crueldade. A gente vai conhecer esse cara aqui e vamos passar a chamá-lo de Capitão Cruel. É assim que o Freud vai se referir a esse personagem da história do Homem dos Ratos. Então esse Capitão Cruel, ele, na época em que o Homem dos Ratos estava na ativa, ele sempre advogava a favor dos castigos corporais. E o Homem dos Ratos ficava muito inquieto com aquilo, sempre se insurgia, debatia e advogava contra esses castigos, que seriam coisas bárbaras. Mas naquele deslocamento, em que ele estava sentado entre os oficiais, o que ele ouviu foi uma historinha que o capitão contou sobre um castigo praticado no Oriente, que era muito comum e era especialmente terrível. No momento em que ele começa a contar o castigo, ele, Homem dos Ratos, se interrompe. Se interrompe e diz assim para o Freud: eu peço que o senhor me exima, me poupe de ter que falar sobre isso. Então, ele não quer ter que contar o que é o castigo. Esse castigo que o atormenta é aquilo sobre o qual ele não quer falar para o Freud. Ele não quer falar o que ele ouviu do Capitão Cruel. E o Freud diz que, na verdade, ele não pode eximir o paciente de falar aquilo que mais o angustia, que ele precisa vencer essa resistência, que isso faz parte do trabalho psicanalítico, faz parte da condução do tratamento e que ele precisa falar. Se o angustia especialmente, é por isso mesmo que ele deve então insistir, que ele deve falar. E o Freud disse que, na verdade, ele pode começar a falar de uma maneira um pouco mais indireta e que o Freud vai tentar ajudá-lo, vai tentar adivinhar, na medida do possível, o que o Homem dos Ratos quer dizer, que ele, Freud, não é como o Capitão Cruel, ele não tem nenhum interesse, não tem nenhum prazer em ver o sofrimento dos outros, mas que ele precisa saber o que é esse castigo para poder ajudar o Homem dos Ratos. Então a gente vai sabendo, à medida que o Homem dos Ratos vai falando um pouquinho, o Freud vai tentando complicar, o Freud vai tentando completar mais ou menos a história. E esse castigo é o seguinte: eles atavam os braços e as pernas da vítima, do condenado nesse caso, e eles colocavam em cima das nádegas um recipiente com ratos. E de repente eles abriam esse recipiente, voltavam a tampa dele para baixo e os ratos ficavam ali, em cima das nádegas do condenado e alguma coisa tampando, impedindo que os ratos saíssem por fora. Então os ratos acabavam penetrando no ânus do condenado. E à medida que o Homem dos Ratos conseguia, com muito custo, falar sobre isso, o Freud ia se espantando. Não com o castigo propriamente, mas com o prazer e o horror. O prazer diante do horror que o Homem dos Ratos sentia ao descrever aquele tipo de castigo. Então tinha ali um horror, um misto de horror e de prazer com aquele castigo que o Homem dos Ratos nem tinha consciência. Ele não tinha consciência desse prazer, desse misto de horror e prazer que o rosto dele estampava, enquanto ele contava os detalhes desse castigo com os ratos. Então, esse castigo com os ratos vai ficar aqui marcado pra gente com essa expressão em alemão, de Rattenstrafe. Então, vamos sublinhar esse aspecto do Ratten, rato, e vamos sublinhar também a coisa do Zwicker, do pegar, beliscar, desses verbos, dessas palavras que vão ser tão importantes na construção dessas ideias obsessivas do paciente.
Então vamos guardar o Die Rattenstrafe. O Homem dos Ratos fala ao Freud que imediatamente ele ter ouvido a história que o Capitão Cruel contava sobre o castigo dos ratos, ele começou a temer que algo horrível acontecesse com a mulher de quem ele gostava, essa dama, e o pai dele. Esse algo era algo tão horrível quanto esse castigo com os ratos, ter ratos penetrando pelo ânus. Vamos lembrar que o pai do paciente já estava morto, mas ele ainda mantinha esse medo de que o pai pudesse ser atacado, e pudesse ser punido, castigado, e pudesse padecer com esse suplício com os ratos. Quando vem esse pensamento de que o pai e a dama podem sofrer com isso, ele imediatamente percebe que surgem na mente dele duas necessidades de executar coisas, executar ações que anulem esse castigo. Então ele fala um aber, que é mais em alemão, essa conjunção de oposição. Então, para contrariar, para opor esse castigo com o rato, ele fala um mais. Ele faz um movimento também com a mão para afastar isso. E ele fala a meia voz para ele mesmo: ah, mas o que você está pensando? O que está acontecendo com você que você pensa essas coisas? E ele então consegue ali naquele momento mais ou menos afastar esses pensamentos obsessivos. Então aqui nós temos duas ações para neutralizar dois castigos: o castigo para o pai e o castigo para a dama. Na tarde do dia seguinte, depois que ele faz esse pedido para o seu oculista, o seu ótico de Viena, ele recebe das mãos do Capitão Cruel um embrulho com os óculos, o outro par ou outro pince-nez que foi enviado de Viena. E o Capitão Cruel diz o seguinte a ele: tá aqui o seu envelope com a sua encomenda, mas você precisa pagar ao tenente primeiro A, o Freud vai chamar de A, B, de letras, para não identificar ninguém ali que fosse importante na história, para não trazer problemas ao Homem dos Ratos nem a ninguém. Eu já falei disso um pouquinho no vídeo 1. Então ele vai dizer que ele precisa restituir esse valor, as 3,80 coroas que são necessários para pagar os óculos. Quando ele ouve isso, ele nota surgir na cabeça dele o seguinte pensamento: você não vai pagar. Se você pagar esse valor ao tenente A, o seu pai e essa mulher de que você gosta, eles vão sofrer esse castigo com os ratos. Quando esse pensamento veio, ele imediatamente jurou que ele iria pagar o dinheiro ao tenente primeiro A, que ele iria pagar, e por isso o pai e a dama não seriam castigados com os ratos. Então, esse juramento que ele faz é uma ação que é necessária para anular o castigo. Então, em lugar dele ceder a esse pensamento obsessivo de não pagar, ele jura que ele vai pagar. Então, esse juramento acaba constituindo para ele uma grande dificuldade e acaba mostrando aqui pra gente a loucura, o circuito em que ele se envolve para resolver esse problema. Vamos lembrar também que eles estavam nos últimos dias dessas manobras, desses exercícios militares. Então, ele tentou, de todos os modos, entregar o dinheiro, restituir o dinheiro, pagar o valor dos óculos, mas parece que por dificuldades objetivas da própria organização das manobras, das atividades, ele não conseguiu encontrar o tenente primeiro A. Então ele pediu para que o tenente primeiro B entregasse o dinheiro ao tenente A, porque supostamente ele iria encontrá-lo. Logo depois, ele até se alegrou quando o tenente primeiro B retornou com o dinheiro porque não havia encontrado o tenente primeiro A. Ele se alegrou porque o juramento era que ele diretamente entregasse o dinheiro ao tenente A. Então ele poderia fazer isso, ele teria a oportunidade de cumprir literalmente, com todas as condições, o seu juramento de devolver o dinheiro diretamente ao tenente primeiro A. Quando finalmente achou o tenente primeiro A, ele se surpreendeu quando este recusou o dinheiro, porque aparentemente o tenente primeiro A não pagara nada pelos óculos. Quem havia pago era o tenente primeiro B, um oficial que se ocupava dessas encomendas e dessas entregas do correio. Então, isso complicava as coisas, porque se esse juramento que ele fez exigia que ele pagasse a A, existia ali uma condição objetiva
que impossibilitava que ele cumprisse o juramento. Como é que ele ia fazer? Ele pensou então em alcançar o primeiro tenente A num deslocamento que ele faria para outra cidade, longe das manobras. E ele ficou então pensando em como ele faria isso, como ele faria para que o tenente A recebesse dinheiro e entregasse ao tenente B. Assim ele cumpriria o juramento e ao mesmo tempo pagaria o dinheiro à pessoa que de fato emprestou o dinheiro para pagar os óculos. E aquele era o último dia das manobras, havia um jantar e todos brindavam aos oficiais da reserva e ele foi convidado a fazer um discurso, mas ele diz ao Freud que ele falava como um sonâmbulo. Ele não conseguia parar de pensar nessas duas ideias, nessa ideia de ter que pagar a A, mas na verdade ele precisa pagar a B, porque foi B que lhe emprestou o dinheiro. Então ele fica ali consumido durante o discurso e durante a última noite das manobras com essas ideias. Como é que ele vai fazer para cumprir o juramento? Porque estava em jogo a ameaça do castigo com os ratos sobre a dama e sobre o pai dele. Então ele começou a inventar um artifício, uma forma de lidar com essa situação. E nesse momento, o Freud fala pra gente desse plano, mas ele faz um esqueminha. Eu vou colocar o esquema aqui na tela para vocês poderem acompanhar esse circuito todo que as ideias obsessivas do paciente constroem para que ele possa cumprir esse juramento. A dificuldade em que ele se coloca e o quanto de energia, de investimento ele gasta nisso para poder cumprir o juramento e evitar que o pai e a mulher que ele ama sejam castigados. Vamos lembrar aqui que Raten, com um T só, também é uma palavra que significa dívida, prestações, cotas. Então é mais um elemento que é importante na nossa história. Então existe o castigo com os ratos e a dívida que o corrói. Essa dívida que o corrói, ela vai então movimentando o paciente na direção não de pagar a pessoa a quem ele deve, mas de cumprir o juramento e pagar a uma outra pessoa. Então, esse pensamento obsessivo começa a complicar demais a vida do paciente. E aí ele diz, seguindo esse esqueminha aqui, a gente vai ver então que esse paciente, ele estava aqui nesse lugar das manobras. Desse lugar das manobras, ele sairia e sairia também o tenente primeiro A. Lá, ele pretendia alcançar o tenente primeiro A. Iria com ele até a estação. Ele estava numa cidade, essa cidadezinha aqui em que o A está, ela fica a 1 hora de distância de carruagem de uma estação de trem na cidade P, nessa aqui. Então ele iria tentar convencer o tenente a ir à estação e da estação P ir até Z, que era a estação onde tinha chegado os óculos. Então, vamos lembrar que a distância de P a Z é uma distância de 3 horas de trem. E pensando em tudo isso que ele poderia fazer, daria tempo dele voltar a Viena no final da tarde. Então, imagine o que esse paciente ia fazer, gente. Vamos lá. Ele ia sair do lugar das manobras, ia até P, despacharia as coisas dele, organizaria tudo. E de P, ele iria até A, que é essa cidade onde o tenente primeiro A está. Ele iria de carruagem até lá. Pretendia convencer o primeiro tenente a desempenhar com ele essa comédia da restituição do dinheiro. A ideia, então, era que ele pegasse o tenente A, fosse com ele, eles viajassem até Z e lá o tenente A daria o dinheiro à atendente do correio e ela daria o dinheiro ao tenente B. Então, ele pretendia fazer isso tudo, mas aos poucos entra aqui um elemento que é muito interessante que o Freud ressalta, que é o seguinte: o paciente começa a se deixar levar por pequenos acontecimentos do dia. Quando chega um funcionário da estação e pergunta para ele: o senhor vai pegar o trem das 10? Então, ele desiste de ir de carruagem até a cidade onde o A está e entra no trem. E a cada estação que o trem vai passando, ele pensa em descer. E a cada estação, ele diz, se isso acontecer, então eu sigo. Se isso não acontecer, eu desço. E ele acaba indo até
Viena. E lá em Viena, corroído por tudo isso, ele vai procurar um grande amigo dele, esse amigo que costuma recebê-lo e certificá-lo de que ele é uma pessoa boa, de que ele não pretende fazer nada ruim. Então, ele parte para Viena, ele acaba chegando lá e busca esse seu amigo, acaba por encontrá-lo só ao anoitecer. Ele dorme na casa do amigo e no dia seguinte, na companhia do amigo, o que eles fazem? Eles pegam o trem em P, vão até Z e lá o Homem dos Ratos faz o pagamento. Ele paga e chegando lá ele descobre que quem fez o pagamento não foi o Tenente B, foi a atendente. Só que essa questão é tão incoerente para o Freud que o Freud começa a fazer perguntas. Mas o que aconteceu? Começa a achar que tem ali uma inconsistência, tem ali uma série de contradições. Aliás, só tem contradições nessa história. Mas, seguindo a lógica dos pensamentos do Homem dos Ratos e das ações que ele tinha que executar, existia alguma coisa que incomodava o Freud, que parecia esquisita. E o Homem dos Ratos lembra o seguinte: na verdade, logo depois que o Capitão Cruel disse a ele que ele precisava restituir o dinheiro ao Tenente 1A, um outro capitão conversou com ele e disse que, na verdade, ele tinha que fazer o pagamento para a moça do correio. Porque esse capitão, não o Capitão Cruel, este outro capitão que deu a informação correta que foi anulada na mente do paciente. Ele esqueceu, ele omitiu, ele jogou fora essa informação e ficou só com a injunção do Capitão Cruel, que tinha contado a ele sobre o castigo com os ratos. Então, essa informação que é esquecida, que é deixada de lado pelo Homem dos Ratos, é uma informação que é deixada de lado por um motivo, porque ela contradizia o juramento que ele tinha que cumprir, que era entregar o dinheiro ao Tenente A. Então, ele meio que esqueceu, sem querer querendo, esqueceu de propósito, na verdade, essa informação que era tão importante, que resolveria o problema da dívida, ele pagar o que ele devia a alguém, mas não resolvia o problema da anulação do castigo com os ratos para o pai e para a dama. Então esse é um elemento muito importante que o Freud ressalta aqui. Depois que ele saiu da estação com o amigo o certificou de que estava tudo bem, de que ele era uma pessoa honesta, ele tinha pago o que ele devia. Mas no dia seguinte ele começou a se sentir mal. E ele começou a sentir a necessidade de procurar de novo o primeiro Tenente A, para que ele aceitasse o dinheiro e aceitasse refazer toda essa pantomima, toda essa cena de entregar o dinheiro a ele, para que ele entregasse então à moça do correio. E ele pretendia até se consultar com um médico pedindo um atestado a esse médico, que ele iria entregar ao Tenente A, dizendo que ele deveria aceitar o dinheiro que o Homem dos Ratos estaria dando a ele. Mas a sorte é que ele caiu então, na verdade, caiu nas mãos dele um livro do Freud. Ele folheou esse livro e quando ele folheou, ele então achou melhor se dirigir ao Freud. E ao Freud ele não pediu esse atestado, pedindo para que o primeiro Tenente A aceitasse o dinheiro dele, mas ele pediu para que o Freud o livrasse desses pensamentos obsessivos. Então foi essa circunstância atual que desencadeou o quê? A busca do Homem dos Ratos pelo Freud a fim de lidar com esses pensamentos obsessivos, esses juramentos que estavam inviabilizando qualquer tipo de vida para ele. O Freud diz o seguinte: nosso paciente devia saber que se tratava de um erro, mas fez, com base nesse erro, o juramento que se transformaria num tormento. E ele omitiu para si próprio e também para mim, no caso, para ele, Freud. E aqui o paciente vai começar a contar ao Freud a história do pai dele. O pai dele tinha morrido 9 anos antes. E aconteceram circunstâncias que impediram que o paciente chegasse a tempo de se despedir do pai. E as enfermeiras que estavam em volta dele disseram que ele perguntou muito pelo Paul. Paul é o nome que o Freud escolhe aqui para falar desse personagem do Homem dos Ratos. Então o Paul, ele não chega a tempo para se despedir do pai
e ele fica durante um tempo se sentindo muito mal por isso. Mas do momento da morte até 1 ano e meio depois, o paciente age como se o pai não tivesse realmente morto. Ele age como se o pai pudesse chegar a qualquer momento, como se ele pudesse conversar com o paciente, como se ele pudesse até saber o que o paciente estava fazendo, se ele estava estudando, se ele não estava estudando. Quando ele ouvia uma boa piada, ele pensava: eu preciso contar essa piada ao meu pai. Então o pai estava morto, ele tinha enterrado o pai, mas era como se o pai ainda estivesse vivo. Depois desse período de 1 ano e meio, ele começa então a se torturar com a ideia de que ele não estava presente no último suspiro do pai. E aí que o pai começa a morrer realmente, e ele perdeu essa ocasião da morte, ele perdeu essa despedida, mas ao mesmo tempo esse pai morto começa a desempenhar um papel fundamental na história dele. E ele começa a se lembrar da relação que ele tinha com o pai na infância. Ele se lembra de ter gostado de uma menina, e essa menina não gostava muito dele, não respeitava muito, e ele pensava que ela iria ser gentil com ele, finalmente, se alguma coisa de terrível acontecesse com ele. E o que poderia ser mais terrível para uma criança? Perder o pai. Então ele pensava que se o pai morresse, a menina seria obrigada a se dirigir a ele e dizer algumas palavras. Essa lembrança desse desejo de que o pai morresse para que a menina falasse com ele é alguma coisa que vem à tona nesse momento. E na juventude, ele também se lembra de ter desejado a morte do pai para que ele pudesse herdar o que o pai tinha e se casasse com a dama que ele queria. Essa dama que parecia dar muita importância às posses, à posição social do seu pretendente. Então, é um outro elemento que volta à mente dele, que ele comunica ao Freud. Então, Freud diz ao Homem dos Ratos que essas duas ocasiões, elas estavam, então, na base das ideias obsessivas do paciente. E o Freud discute aqui longamente sobre essa oposição entre amor e ódio, que constitui esse conflito que está na base tanto da histeria quanto da neurose obsessiva. E também na base de outras patologias que a gente vai ver depois em outros momentos. A ideia de conflito aqui para o Freud é muito importante. E ele vai desenvolver ao longo de toda a obra. Claro que essa questão do conflito ela vai mudando e ganhando uma outra complexidade. Mas a ideia dessa oposição que acaba por constituir alguma coisa incompatível no pensamento consciente, nas vivências conscientes do paciente, para lidar com isso, para tirar de cena essa oposição que a neurose aparece. Então ela aparece para satisfazer essa necessidade de dissolver essa oposição entre amor e ódio. Então o Freud lembra que o paciente sentiu ódio do pai em muitos momentos da vida e o paciente se nega a aceitar isso. Ele nega a aceitar que em algum momento ele possa ter odiado o pai porque ele amava muito o pai, ele teve uma relação muito boa com o pai, ele era um pai diferente, ele era um pai que não cobrava muito dos filhos na juventude. Então ele tem essa ideia de que eles tiveram uma relação muito boa e que ele não tem motivos para odiar o pai. E é esse ódio que o Freud tenta localizar nessas vivências da infância que vão retornar sob a forma desse castigo impessoal. Não é ele que castiga o pai e a dama, mas eles são castigados. Alguém castiga. Quem é que castiga? E o Freud então vai reconstituir a história e vai saber, através de todo o material levado pelo Homem dos Ratos, os motivos que ele tinha para odiar tanto o pai quanto para odiar a dama. Essas pessoas a quem ele mais amava na vida. E aqui é uma parte muito legal do texto, porque o Freud começa a teorizar sobre o inconsciente. E ele diz então que o consciente seria esse aspecto mais moral, mais ético, e o inconsciente seria o mal do qual ninguém quer saber, o mal que a gente quer tirar de cena para evitar esse conflito. E o Freud diz que nesse momento o paciente estava aqui até mesmo adivinhando uma característica muito importante do inconsciente, que é essa relação com o infantil. E ele fala então que o inconsciente ele seria uma parte nossa que se separou, que foi ejetada da nossa consciência ao longo do desenvolvimento. E essa parte é uma parte que não cresce.
É uma parte que fica lá no inconsciente que encontra um meio de retornar. Então, essa ideia do inconsciente como o infantil, aquilo que não progride, que não evolui, que não sofre o efeito do tempo, vai ser muito importante na psicanálise. Essa é uma das ideias mais importantes que vão permanecer ao longo de toda a obra do Freud. Então, essa ideia da atemporalidade do inconsciente é muito importante. O inconsciente é esse domínio onde não existe negação, onde não existe contradição, onde ideias opostas coalescem sem o menor problema. Então, é a área dos conflitos, dos pontos díspares. Então, esse inconsciente, esse solo psíquico, isso que nos determina, mais tarde a gente vai ver em outros textos do Freud, essa questão do inconsciente, a importância que ele dá a isso. Então, esse inconsciente vai estar aqui ligado ao lugar, digamos assim, aonde ficou esse ódio, aonde esse ódio contra o pai, contra a dama, ficou alojado e como ele então reaparece sob a forma de alguém que castiga com ratos essas duas pessoas que ele ama, mas que também lhe deram motivos para que ele as odiasse. Olha o que o Freud diz pra gente. Esse medo do castigo, de que a dama e o pai fossem castigados com os ratos, corresponde a um desejo antigo, agora recalcado, de modo que devemos supor justamente o contrário do que ele assevera. Isso também se harmoniza com a reivindicação de que o inconsciente seria o exato oposto do consciente. Já que no consciente um grande amor é incompatível com um grande ódio, esse ódio encontra outros caminhos, ele vai derivando no inconsciente. Essa questão de derivados também é muito importante, porque à medida que esse sentimento vai derivando e se deslocando no inconsciente, ele vai perdendo um pouco essa intensidade afetiva e aparece então como uma representação que persegue o paciente, que é obsedante, porque ele se sente perseguido pela ideia de que o pai e a dama vão ser castigados com os ratos, mas ao mesmo tempo ele não consegue reconhecer que isso é um ódio antigo que ele sente. Ele não consegue reconhecer como seu esse ódio. Ele não consegue reconhecer esse medo como um desejo que ele teve de que o pai e a dama sofressem, já que ele próprio estava sofrendo. E o Freud diz uma coisa também muito interessante que eu destaquei aqui. No prosseguimento da conversa, ele enfatiza para o paciente, o Freud, que logicamente ele não deve se considerar responsável por todos esses traços característicos, pois todos esses impulsos reprováveis procedem da infância, correspondem aos derivados do caráter infantil que subsistem no inconsciente. E ele bem sabe que a responsabilidade ética não tem a menor validez para a criança. Então, esse domínio aí do inconsciente, do infantil, do sexual, ele vai estar alinhavado por essa ponte mesmo, essa identificação do inconsciente com o infantil, com o sexual. Tudo isso que precisa ser tirado de cena. E o Freud, então, vai começar a buscar sentido na história de vida do Homem dos Ratos. Ele vai descobrir, então, que essa dama, ele já tinha acompanhado essa mulher em outras ocasiões. Esses episódios eram sempre acompanhados de pensamentos, ideias obsessivas. Às vezes ele ia embora de um lugar antes dela, ele viu uma pedra no caminho e ele achava que ele precisava tirar essa pedra, porque caso a carruagem da dama passasse, ela poderia sofrer um acidente com aquela pedra no meio do caminho. Então, às vezes, ele parava o trajeto dele, ele voltava, tirava a pedra e seguia. Logo em seguida, ele começava a se lembrar que a dama o tinha tratado mal e lembrava uma série de motivos que colocavam a dama não mais nesse lugar de amor, mas sim nesse lugar de objeto de ódio. E ele voltava e colocava a pedra no mesmo lugar, no caminho. Então, em vários momentos, em várias ocasiões, o Freud destaca essa dualidade, esse conflito entre o ódio e o amor, tanto na relação com o pai, quanto na relação com a dama. Ele até destaca um outro elemento aí, o Dick, que é gordo em alemão, e quando ele está numa estação de águas com essa dama, ele começa a ter a ideia de que ele precisa emagrecer.
E ele come muito pouco e mesmo depois de comer, ele se põe a fazer exercícios extenuantes porque ele precisa emagrecer. Ou seja, ele precisa deixar de ser dick, que em alemão é gordo. E nessa mesma estação de águas, quem é que faz companhia para a dama? É um primo dela, um primo inglês que se chama Richard, mas que é carinhosamente chamado de quê? De Dick. Então, esse Dick do apelido do Richard e esse Dick do gordo é alguma coisa que ele quer evitar. Ele quer evitar que esse Dick se aproxime da mulher que ele ama, já que ele tem muito zelo, muito cuidado para com a prima. Esse Dick é primo dessa dama. E ele quer emagrecer para não se tornar Dick, para não se tornar gordo. Esse então foi o vídeo 2 que eu fiz para vocês, ressaltando alguns elementos da história do Homem dos Ratos, ressaltando essas palavras importantes. E no próximo vídeo, no vídeo 3, eu vou trazer então para vocês uma análise mais alinhavada dessas palavras que o Freud destaca na vida e no discurso do Homem dos Ratos. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!